Amém, glória a Deus. Eu sou mais bonito que o reverendo Daniel. Meus irmãos, graça e paz. Em reverência à palavra do Senhor, eu convido os irmãos a ficarem de pé, a abrirem suas Bíblias. Livro de Êxodo, capítulo 3, vamos fazer a leitura dos versos 1 ao 10. Livro de Êxodo, capítulo 3, versos de 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir aquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Podes assentar, curve sua fronte e feche seus olhos, em atitude de oração. Senhor eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te rendemos, ó Deus, pela tua palavra, pela tua revelação, pelo anjo do Senhor que se revelou a nós, pelo teu Filho amado Jesus Cristo, que nos resgatou na cruz do Calvário. Te agradecemos, ó Deus, pela tua obra redentora em nossa vida. Te peço em nome de Jesus que prepare o nosso coração para ouvir e receber a porção da tua palavra. Que assim como tu falaste ao meu coração, fala ao coração de cada um aqui presente, Senhor. Eu te peço misericórdia, Senhor, e graça, porque sou pequeno demais para falar das tuas maravilhas. Apesar de mim, Senhor, edifica o teu povo, fala ao teu povo. É tua palavra viva no coração de cada um aqui, Senhor. Que teu Santo Espírito, ó Deus, incomode, impacte, transforme a vida, Senhor, do teu povo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que nada venha atrapalhar esse momento, Senhor, tão doce, tão sublime, de ouvirmos a tua palavra, o ensinamento da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Eu vou pedir a gentileza, antes de começar, quem tiver com o seu celular, botar ou no silencioso ou no modo avião, para que realmente a gente possa prestar bem atenção à mensagem que Papai do Céu preparou para você hoje. Primeiro para mim e agora para você. Amém? Meus irmãos, esse trecho das Sagradas Escrituras, ele é um dos mais belos. Ele é um trecho que fala ao meu coração não de hoje, mas de muito tempo. E não é à toa que o símbolo da nossa igreja é uma sarça ardente. E os antigos vão lembrar de uma frase que tinha em latim, nectame consume bator. Os antigos lembram? Quer dizer que a sarça não se consumia. Esse é um texto belo, maravilhoso, que fala da revelação de Deus. Que fala como Deus chega até nós. Se você perceber, ele vem para salvar o seu povo. O povo estava escravizado, fazia 400 anos que eles estavam ali, escravos do Egito, e Deus não havia falado nenhuma vez. Havia um silêncio de Deus, como se Deus houvesse se esquecido deles. Mais uma vez, você vai perceber que em toda a Bíblia, Deus trabalha assim, no silêncio. Ele prepara um momento. Se você perceber, muitas vezes Deus se cala, não porque Ele esqueceu do seu povo, mas porque está preparando o momento. Assim também foi no final do Velho Testamento, quando a voz do último profeta foi falada. Deus também passou 400 anos em silêncio, para que na plenitude dos tempos, ou seja, quando Deus preparou, viesse quem? O Filho de Deus, em pessoa, para se revelar a nós. Eu queria que você observasse agora Moisés. Esse homem agora com 80 anos, um senhor de idade. Os seus primeiros 40 anos ele passou no Egito, sendo considerado um príncipe no Egito, criado na realeza, aos pés de Faraó. Mas esse homem, ele não era egípcio, ele era hebreu. E ao ver uma desavença, um castigo mais severo de um feitor a um dos escravos, a um dos seus do seu povo, ele se levanta e mata o egípcio. Dias depois, ele vê agora 2 hebreus discutindo e brigando, e ele manda parar. E eles olham para ele e faz: quem te constituiu príncipe e juiz do nosso povo? Você vai nos matar como matou os egípcios? Rejeitado pelos egípcios, porque quando o faraó descobriu, mandou prendê-lo para matá-lo. Não aceito pelo seu povo, porque disse assim: quem te constituiu príncipe sobre nós? Você vai também nos matar? Ele saiu, fugido do Egito, para o deserto. Passou 40 anos lá em Midian. Ali ele constituiu família. Mas com a crise existencial, quem sou eu? Eu não sou príncipe de Israel, eu não sou príncipe do Egito, eu fui expulso da minha terra, do meu povo, da minha família, eu fui expulso. Esse homem, então, passou a viver sendo preparado por Deus durante esses mais 40 anos. Veja, Deus preparou ele, não foi aqui. Desde que ele nasceu, ele já foi predestinado antes da fundação do mundo, e Deus começou a preparar Moisés para esse momento, desde o momento em que ele nasceu.
Mas aqui nos 40 anos, Deus começa a trabalhar a humildade dele, a quebrar, a quebrantar, a tirar o orgulho de Moisés. Se primeiro ele foi instruído junto do príncipe e teve os mesmos professores que o futuro faraó, agora ele estava sendo quebrado, cuidando de quê? Ovelhas. Mas eu quero que você olhe para ele e veja, 40 anos se passaram. Era um dia qualquer, como qualquer outro. Ele estava lá fazendo o que sempre faz, pastoreando as suas ovelhas, e por alguma razão, não muito especial, talvez porque naquele local em que ele costumava ir já não tinha pasto, ele começou então a andar na linguagem, para trás do deserto, ou seja, para o lado mais oeste do deserto, para buscar pasto para o seu rebanho, e chegou até o monte de Deus. Ele estava lá, no seu cotidiano, no dia a dia, e de repente algo maravilhoso acontece. Uma ruptura do seu dia, do seu momento, da sua rotina, uma quebra. Ele vê algo maravilhoso, algo esplendoroso, algo miraculoso. Ele não entendia, ele viu uma sarça que estava ardendo em fogo, mas não se consumia. Ele estava vendo, era comum ver sarças ardendo em fogo no deserto. O que não era comum era que ela não se consumisse. Ali estava uma coisa diferente. Ele ficou curioso. Ele parou o que estava fazendo, ele parou a sua rotina e foi investigar, foi olhar. E é assim que Deus faz conosco. Muitas vezes Ele nos tira da nossa rotina para fazer algo maravilhoso na nossa vida. Talvez não por meio de uma sarça ardente, mas muitas vezes por meio de uma doença, uma crise familiar, uma crise financeira. Ele quebra a nossa rotina e faz a gente parar para olhar para Deus, para olhar para Ele. Ele quebra a nossa rotina, incita a nossa curiosidade. Quantos de nós aqui não fomos chamados por Deus dessa forma? Eu sou um deles. Eu estava voltando da minha aula, aos 14 anos de idade, como todos os dias eu fazia. Caminhava para casa. Após o almoço, eu fui estudar na casa de um colega, como sempre fazia. E lá, naquele dia, o irmão dele atira na minha cabeça. E eu paro o meu dia, uma ruptura, uma quebra, e eu paro e eu digo, eu vou me encontrar com Deus. Eu vou olhar para Ele. Quantas vezes Deus faz isso em nossa vida? Faz essa ruptura, essa quebra. É aqui que Ele faz isso com Moisés. E eu quero que você preste atenção, porque é aqui que Ele transforma Moisés. É aqui que o Moisés agora já não é mais um, ele vai sair daqui como um outro Moisés. Eu posso dizer que esse momento é o momento da conversão de Moisés. É aqui que ele conhece verdadeiramente a Deus. É quando Deus nos chama, nos quebra a nossa rotina, e nos aparece de forma miraculosa, de forma extraordinária. Existem 1001 formas dele fazer isso na nossa vida, para que a gente tenha um encontro pessoal com Ele. Por isso, meus irmãos, eu quero convidá-los a olhar esse texto. Maravilhoso, esplendoroso. A investigá-lo, a aprender o que ele está nos ensinando aqui. E o primeiro ponto que eu quero que você entenda é que Deus é o Deus que se revela.
não haveria uma outra forma de conhecermos a Deus se Ele não se revelasse a nós. Se Deus não tivesse, veja, verso 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Se o anjo do Senhor não tivesse aparecido por Moisés, ele iria continuar com sua rotina até o fim dos seus dias. Ele não teria um encontro com Deus. Mas o nosso Deus, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, e antes da fundação do mundo, Ele colocou em seu coração que iria se revelar a nós. Na criação, eu vou criar um homem à minha imagem e semelhança. Eu vou me relacionar com esse homem. Esse homem, ele não vai me pegar de surpresa. Eu sei que ele vai cair, ele vai pecar, mas eu vou resgatá-lo. Eu vou ao encontro dele e eu vou me revelar a ele. Deus é o nosso Deus que se revela. Diga ao seu irmão que está do seu lado: Deus é o Deus que se revela. Deus é o Deus que se revela, meus irmãos. Veja, vocês fazem ideia quem é esse anjo do Senhor? Vocês fazem assim, tem pelo menos um pouquinho assim, de curiosidade, de saber quem é esse anjo do Senhor? Esse anjo do Senhor não é nada menos do que a segunda pessoa da Trindade. Do que o nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio. É assim que muitas vezes Jesus, o próprio Jesus, aparece e se revela, e chama, e conversa e fala. E por que não é um outro anjo? Por que não é um Gabriel da vida? Ou um Rafael? Ou um Miguel? Por quê? Porque se você prestar atenção, ele estava no meio da sarça, mas logo em seguida, aquela pessoa que estava no meio da sarça fala. E quem ele diz que fala? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. O próprio texto identifica o anjo com Deus. O próprio texto mostra-nos que essa pessoa, esse anjo, ele não é um anjo criado, mas é um anjo eterno, gerado por Deus desde a eternidade. Como diz o Salmo número 2, que lemos hoje pela manhã. Eternamente gerado, Filho de Deus. E ele veio, por quê? Ele veio para ser o mediador. Toda revelação de Deus precisa ser mediada. E só existe um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus. É Ele que está aqui. A teologia chama isso de cristofania, ou seja, uma aparição de Cristo antes da sua encarnação. Ele é eterno como um Pai. E Ele é o mensageiro de Deus. É Ele quem vem e se revela para nós. E fala ao nosso coração. E sabe o que é o mais interessante? É que Deus é tão maravilhoso que quando Ele quer nos ensinar, Ele não só fala, Ele desenha. Muitas vezes, quando a pessoa não consegue compreender o que eu estou dizendo, eu faço o quê? Desenho. Por isso existe projeto. Para que a pessoa possa compreender melhor a palavra técnica. Deus faz isso com a gente. Ele desenhou para a gente. E o que é que Ele desenhou? A sarça ardendo, fumegando, queimando, mas sem se consumir. A sarça, meus irmãos, ela não é
Deixa eu passar aqui, viu? Que eu poder... A sarça está aqui. Tá, botei aqui. A sarça, ela não é um majestoso cedro do Líbano. Não. Muito menos um carvalho, uma árvore frondosa, bonita. Não. Sabe o que é uma sarça? Um arbusto seco, cheio de espinho. Por isso que é fácil queimar. No deserto, no calor, quantas vezes você passa aqui na estrada, no interior, lá no sertão, você vê, de repente, está ali a beira da estrada está pegando fogo, porque está tão quente, e aquele mato está tão seco, que é fácil pegar fogo. Como eu disse, o milagre não era que a sarça estava pegando fogo, o milagre era que a sarça estava pegando fogo, mas o fogo não consumia a sarça. E veja, Deus escolheu a sarça, mas por quê? Por que não escolheu algo majestoso, como um cedro do Líbano? Uma árvore bonita? Não, ele escolheu a sarça, para nos ensinar a fraqueza, para nos ensinar que o fogo de Deus, santo, consumidor de Deus, pode habitar no pecador, sem consumi-lo, sem destruí-lo, por meio de quem? Do anjo do Senhor. E assim ele fez até... Cadê aqui? É um arbusto do deserto, humilde, espinhoso e desprezado. Deus escolhe o ordinário para revelar o extraordinário. E assim ele faz até hoje. O evangelho chega por meio do simples, mas carrega um fogo santo que transforma. E o fogo nas Escrituras é um símbolo polivalente da presença de Deus, especificamente da sua santidade e zelo. Hebreus 19, 29 diz que nosso Deus é fogo consumidor. O fogo consome o que é impuro e purifica o que é precioso. Ele está desenhando para a gente. Ele está falando da sua santidade. E veja, ele está nos ensinando que ele pode habitar na igreja, mesmo a igreja sendo fraca, espinhosa, mesmo que a igreja esteja seca, mas ela vai arder com o fogo do Senhor, sem ser consumida, destruída, porque nela, no meio dela, está o anjo do Senhor. Por isso, o símbolo da nossa igreja é uma sarça ardente. Por isso que nos identifica é a sarça ardente. Meus irmãos, eu queria que vocês observassem agora a curiosidade de Moisés. Algo maravilhoso estava acontecendo. Ele estava vendo, ele parou o que estava fazendo, e a palavra que ele usa, ele diz assim: Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Esse irei para lá, ele desviou o seu caminho, parou o que estava fazendo, para ir até a sarça. Ele estava curioso, ele queria investigar. Ele faz uma pergunta: por que a sarça não se queima? Ele está sendo um cientista. Ele quer saber a causa. Ele está fazendo uma pergunta e está ali para investigar. A curiosidade. A curiosidade, ela é pertinente. E ela nos traz até Deus. Mas eu não posso passar a vida toda investigando. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, pessoas chegam até as igrejas, até a igreja,
por curiosidades. Como eu disse, por meios de que Deus chamou por uma doença, por um desemprego, por um problema familiar, e essa pessoa resolve ir para a igreja, resolve investigar a fé, resolve investigar se Deus pode ser a solução para a sua vida. E ele começa a investigar e continua investigando, mas passa a vida toda investigando. A investigação em si não é o problema é que você não pode passar o resto da sua vida apenas investigando. Você não pode passar o resto da sua vida enchendo a sua mente com as coisas que falam sobre Deus. Você precisa compreender que o conhecimento que Deus quer de nós não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento relacional. Por isso, quando ele se aproxima com sua curiosidade, quando ele se aproxima para a sua investigação, Deus manda ele parar. Faz assim. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Mas veja como Deus chamou. Moisés, Moisés. Chamou ele pelo seu nome. Meus irmãos, Moisés, Moisés, a repetição do nome implica urgência, intimidade e afeto. É Deus que chama pelo nome com graça e com autoridade. Quando Deus vai falar com Samuel, como é que ele chama? Samuel, Samuel. Quando ele vai chamar Abraão, Abraão, Abraão. Quando Jesus vai falar com Marta, Marta, Marta. Porque ele está falando de urgência, de intimidade, de relacionamento. Ele está dizendo: olha, você está curioso para me investigar, mas eu não quero que você fique curioso, eu quero que você tenha um relacionamento pessoal comigo. Eu quero transformar a sua vida. Alô, som, agora. Eu quero transformar a sua vida. Eu conheço você na intimidade, eu conheço você antes da fundação do mundo, eu conheço você. Os seus dias já estavam no meu coração e na minha mente. Esse momento que eu estou tendo contigo agora, Moisés, é um momento que eu esperava. Eu preparei esse momento para que você me conhecesse pessoalmente. Não de ouvir falar, mas de experimento, de experiência pessoal. De estar perto de mim, mas não tão perto. Porque ele diz bem assim: não te chegues para cá. Devemos tomar cuidado com a proximidade de Deus. Não podemos esquecer que Ele é Deus Santo. Aqui não dá brecha de forma alguma para aquelas teologias que diminuem Deus a um como nós. Que tentam, vou dizer essa palavra, que tentam domesticar a Deus. Que chegam falando com Deus sem nenhuma reverência, sem nenhum temor. Lembre-se que Deus, quando chamou, nesse momento especial com Moisés, Ele disse: não te chegues para cá, tá bom. Você já está em uma distância correta. Não te chegues para cá, isso estabelece a distinção do Criador e a criatura, destrói qualquer noção de familiaridade casual. A santidade cria a distância. Mas existe ainda um comando, uma ordem. Tira as sandálias.
tira as sandálias dos teus pés. Porque o lugar em que estás é... Primeiro, por que mandou tirar a sandália dos pés? Tirar as sandálias dos pés é uma forma simbólica. Dizer assim, de você se purificar. A remoção da imundícia, do pecado, da sujeira. As sandálias acumulavam o pó, o excremento e a sujeira do caminho. Entrar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Santo, Santo, Santo Senhor, exige pureza. Também indica humildade e escravidão. No mundo antigo, escravos andavam descalços. Moisés, um homem livre e pastor, deve assumir a postura agora de servo totalmente diante de Deus. É uma entrega total diante de Deus. Transferência de direito. Tirar a sandália simboliza a renúncia de um direito de propriedade ou de resgate. Lá em Ruth, capítulo 4, se eu não me engano, verso 7. Lá em Ruth, tem mais ou menos a história desse tirar as sandálias. Você não vai entender, lá vai ler o seu cheio. Por que tirou as sandálias e entregou por... Porque aquele resgatador estava abrindo mão do direito de resgatar Ruth para entregar a quem? A Boaz. Quando Moisés tira as sandálias, ele está abrindo mão do seu direito. Do seu direito e dizendo assim, eu pertenço a quem agora? A ti, Senhor. A terra santa. Veja, eu quero que você entenda, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que estás ela é santa não porque a terra é santa, quimicamente falando, aquele momento, aquela área ali era santa, não por causa da terra, mas por causa da presença de Deus. Porque Deus estava ali. Aquele lugar era santo, porque Deus estava ali. Por isso eu quero que você entenda que esse momento de culto, ele é santo. Esse lugar em que nós estamos, ele é santo. Não porque as paredes são santas, não porque esse piso é santo, não porque o banco que você está sentado é santo, mas porque a presença de Deus aqui é real, verdadeira. Deus está aqui. E ele é santo. Por isso precisamos de reverência. Por isso precisamos de temor e tremor diante de Deus. Por isso precisamos orar e pedir a Deus por misericórdia e graça. Por isso viemos aqui para ofertar a Ele. Porque Ele é santo. Por isso, tire as sandálias dos seus pés. Se purifique, se humilhe. Se quebrante diante de Deus e renuncie ao seu direito que você acha que tem, de que você é dono do seu? Coisa nenhuma. Você não pertence a você mesmo. Ou você pertence a Deus, ou você pertence a quem? Ao inimigo das nossas almas. Mas nós pertencemos a Deus. Nós temos uma aliança com Ele. Onde Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Por isso, este lugar é santo. Meus irmãos, Deus é santo, distinto, majestoso. Por isso devemos ter temor reverente. Um Deus assim nos atrai e nos transforma. Devemos então remover as sandálias da autossuficiência e do pecado. Devemos nos entregar ao Senhor. Porque o nosso Deus é o Deus que se revela. Agora eu queria que você continuasse a investigação comigo. Você começasse a olhar agora para o texto, agora olhando o seguinte:
Deus vê, ouve e conhece a nossa miséria, o nosso sofrimento, a nossa dor. Ele ouve, Ele vê e Ele conhece a nossa dor. Veja só, eu queria que você observasse. No texto diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvir o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Cada palavra aqui, cada verbo, não foi foi escolhido pelo Espírito Santo para ser colocado aqui de forma intensa, viva, para que a gente pudesse compreender o quão Deus nos ama. Cada palavra aqui, cada verbo, existe uma intensidade tamanha que a gente se rende pelo amor de Deus. Veja só. Estes não são verbos frios qualquer, não são qualquer verbos. Esta forma gramatical intensifica o verbo, transmitindo certeza absoluta, minuciosidade e intensidade emocional. Deus não apenas olhou de relance, Ele fixou seu olhar profundamente. Ele vê atentamente e profundamente. Ouvir com disposição de agir. Você já teve a experiência de conversar com a pessoa? Ela está ali, mas não está prestando atenção no que você está dizendo? Deus não é assim. Ele não só ouve, Ele está atento. Mas Ele não só ouve de forma atenta, Ele está disposto a agir. Esse verbo, ele foi escolhido para dizer assim: Ele não só está te ouvindo, Ele não só está ouvindo o teu clamor, Ele vai fazer algo. Ele vai agir. Eu conheci. Conhecer implica mais do que uma cognição intelectual ou consciência factual, um conhecimento de um fato. Implica intimidade e envolvimento experiencial. Deus conhece a dor deles como se fosse a sua própria dor. Conforme Isaías 63:9, em toda a angústia deles, foi ele angustiado. É um conhecimento participativo, o que você sofre. Ele pode olhar assim e dizer assim: eu conheço a tua dor, porque eu sinto a tua dor. Eu não só conheço, eu sinto a sua dor. É isso que Deus está dizendo a Moisés. Certamente, Moisés, eu vi a aflição do meu povo, atentamente. Eu vi que está no Egito, e ouvi com disposição para mudar esse momento, para agir. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Eu conheço-lhe, não só o fato, mas eu sinto o sofrimento do meu povo. Por isso, meus irmãos, entendam o amor de Deus. Quando você sofre, quando você clama, quando você chora diante de Deus, Ele não somente vê o que você está passando, vê atentamente, Ele também ouve e está disposto a mudar, a intervir na história. Ele está disposto a agir. E Ele diz: olha, eu conheço, porque eu sinto a dor que você está sentindo. Quantas vezes eu tive a experiência de estar junto de uma família enlutada, e eu não conseguia, muitas vezes, entender aquele sofrimento, porque até então não tinha passado por aquele sofrimento. Até quando eu passei a conhecer a perda, quando perdi o meu pai. Então eu passei a entender aquela dor, porque eu também senti. E eu pude dizer àquelas pessoas, dizer assim: eu senti o que você está sentindo. É isso que Deus está dizendo: eu conheço a sua dor. Eu não só conheço, eu também estou sentindo a intensidade dessa dor. Porque o meu filho veio ao mundo para levar sobre si as nossas dores.
Vocês entendem o amor de Deus? Vocês conseguem ver o quanto Deus nos ama? Deus, aquele Deus majestoso, santo, aquele que está no meio da sarça, ardendo em fogo, mas que não consome. Esse Deus que aparece na sarça, Ele se inclina para ouvir o teu clamor. E Ele está dizendo para você: eu vejo o teu sofrimento. E eu sinto a tua dor. Esse é o nosso Deus. É o Deus que ouve, que vê e que conhece a nossa dor, a nossa miséria. Deus vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve, sente a nossa dor. Nada passa despercebido dos seus olhos. Deus cuida de mim e cuida de você. Deus não observa de longe, Ele desce. Verso 8: por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Veja, por isso eu desci. Viu como Ele está disposto a mudar? Deus é o Deus que intervém na história. Ele rompe o natural com o sobrenatural. Ele rompe, Ele vem para a sarça. O anjo do Senhor estava ali, Ele desceu. Ele estava na glória, no trono, nas mansões celestes. Ele estava lá, mas disse: agora chegou o momento em que eu vou agir, o momento em que vou descer, o momento em que vou socorrer o meu povo. Meus irmãos, esse momento aqui é uma profecia da encarnação. Porque na plenitude dos tempos, Jesus desceu. Porque Jesus veio ao mundo para nos salvar, para sofrer as nossas dores, para levar sobre si o nosso pecado, para que a ira de Deus não caísse sobre mim e sobre você, mas repousasse sobre Ele. Ele que é santo, que é puro. Ele que é o Filho de Deus. Ele se fez maldição em nosso lugar. É Ele que quando diz e brada: Deus meu, por que me desamparaste? É Ele que sente toda a solidão e toda a ira de Deus sobre Ele. Essa mesma ira que deveria cair sobre mim e sobre você. Porque Ele ouviu o nosso clamor. Porque Ele sentiu as nossas dores. Ele então resolve agir, Ele desce. Porque Ele é um Deus que intervém na história, que age e governa a história. O verbo significa uma invasão divina na história. Deus não salva à distância, Ele desce. Eu não posso, de forma alguma, deixar de me lembrar daquele cântico que eu tanto amo, e vocês sabem. Nas estrelas eu vejo a sua mão. Nas estrelas. Vocês sabem cantar? Vamos cantar comigo? Fazer esse desafio? Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é para mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar.
Cristo veio para nos salvar, o que Ele é para mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobrir então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora tudo é porque Jesus desceu. Por isso ele diz: eu desci para salvar, para resgatar, porque eu não sou um Deus distante do trono, eu sou um Deus perto, que está do seu lado, porque eu ouvi o seu clamor, porque eu vi o seu sofrimento, porque eu conheço e sinto a sua dor. Eu desci para te salvar. Estou aqui nessa sarça ardendo, tirando você do seu cotidiano, quebrando a sua rotina para que você venha investigar. Mas não só investigue, tenha um relacionamento pessoal comigo. Jesus te chama hoje. E Ele te chama pelo teu nome. Ele está chamando o seu nome. Porque é o Deus que desce. Ele desceu da sua glória. Ele entrou na nossa dor. Ele tomou sobre si os nossos pecados e nos libertou da escravidão. Ele é o nosso Deus que nos ama. Ele é o Deus que vê, que ouve e que sente a nossa dor. Deus não é indiferente. Sinta a segurança de Deus. Ele sabe o que está doendo no seu coração. Lance em suas mãos toda a sua ansiedade, toda a sua dor, toda a sua dúvida. Lance aos pés do Senhor. Faça isso. Eu nem estou olhando mais o relógio, mas tem um terceiro ponto. Deus chama o fraco para a sua missão. Diga ao seu irmão do seu lado: Deus chama o fraco para a sua missão. Tem uma palavra de Moisés que eu deixei para esse momento, para a gente examinar nesse momento. Porque é uma palavra forte e de muita responsabilidade. Quando Deus chamou Moisés, ele disse: eis-me aqui. Eis-me aqui não é meramente uma localização espacial. Moisés não está dizendo: estou aqui neste lugar, Senhor. É relacional. Significa: estou aqui presente na tua presença, Senhor. Atento e pronto para agir. É a resposta de um servo ao seu mestre. Abraão disse isso: eis-me aqui. Jacó também falou a mesma coisa. E Samuel também disse: eis-me aqui. Isaías também disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Indica uma rendição da vontade antes mesmo que o comando seja emitido. Veja, Moisés disse: eis-me aqui. Lá no verso 4. A gente está no verso 9 já. Mas ele nem sabia para que Deus ia chamar, mas ele estava pronto para agir. Eis-me aqui é uma oração perigosa, meus irmãos. É uma declaração de total disponibilidade que frequentemente precede uma missão de grande sacrifício. Você dizer: eis-me aqui, é perigoso dizer isso.
Porque Deus vai te usar, vai te enviar para uma missão. E muitas vezes vai exigir sacrifício. Vocês entenderam que Deus chamou Moisés para ele enfrentar quem? Faraó. Mas não só foi Faraó. Ele foi enfrentar Faraó e um povo rebelde, que já tinha dito: quem colocou você como príncipe entre nós? Como juiz entre nós? Quem foi? E não só o povo. Ele também teria que enfrentar o deserto, com milhões de pessoas, com uma nação. Ele tinha que caminhar no deserto. Meus irmãos, após revelar seu caráter, seu compromisso, Deus envia Moisés. Vem agora, verso 10, vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vem, que eu vou te enviar. Moisés, pessoa improvável, fraca, exilado, fugitivo, sem prestígio, 40 anos escondido lá no deserto. O que o qualifica? O que o faz qualificado para a ação? Se você perceber, no verso 11, ele diz: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E a resposta de Deus foi: eu serei contigo. Deus te envia, mas tu não vai sozinho. Deus te chama, te comissiona, mas antes Ele te prepara. Ele preparou Moisés durante 80 anos. Ele sabia que Moisés estava preparado. Deus chama, Deus prepara e Deus acompanha. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Você não está sozinho na missão. Antes de Moisés ser enviado, Deus se revela a ele. Antes de ser missionário, ele é adorador. Antes de ser porta-voz, ele é quebrantado. Vocês lembram quando Deus falou com ele, ele escondeu o seu rosto da santidade de Deus, ele se quebrantou diante de Deus, ele se converteu, ele nasceu de novo. Por isso eu falo com toda pertinência de que esse momento é o momento da conversão de Moisés. É um encontro que ele teve com Deus que mudou a sua vida. É um encontro que ele teve com Deus que ele entendeu aquele significado de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do meu pai, que eu vi falar desse Deus. Eu vi as histórias de Abraão. Eu vi a história de José. Eu sei, eu conheci, os patriarcas me ensinaram. Mas agora os meus olhos estão vendo uma sarça ardendo e um anjo do Senhor está ali. Eu me encontrei com ele. Antes de ir, tenha um encontro com Deus. Antes de dizer, eis-me aqui, se converta. Não fique na investigação, na curiosidade, acumulando conhecimentos acerca de Deus, mas tenha um relacionamento pessoal com Ele. Lembre-se, eis-me aqui, é uma responsabilidade grande. Eu lembro em um acampamento, foi um acampamento difícil, em uma escola pública, lá em Curado, faltou água. A gente não podia tomar banho, tem que tomar banho num riacho. Foi terrível, mas foi um acampamento maravilhoso. Sabe por quê? Porque o que importa não é a terra, não é o lugar, é a presença de Deus. E foi ali que Deus me chamou e eu disse, eis-me aqui. Foi ali que tudo mudou na minha vida.
Foi ali que eu fui vocacionado, e se eu estou aqui nesse púlpito, tendo o privilégio de estudar com vocês, de expor a vocês essa palavra maravilhosa, é porque lá naquele acampamento, eu ouvi o chamado de Deus. Eu disse, eis-me aqui, e Ele me preparou, Ele me quebrou, e eu fui quebrado. Alguns conhecem a minha história, sabem como Deus me quebrou. Ele me preparou para eu estar aqui hoje com vocês. Ele me preparou para a missão. E eu dou glórias a Deus por isso, porque eu estou na mão de Deus, e eu não estou sozinho, porque Deus está comigo. Por isso eu posso dizer a você, não tenha medo de dizer, eis-me aqui. Porque se você achar fraco, desqualificado, como eu, não é a sua limitação, não é a sua fraqueza, é a presença de Deus na sua vida. Lembre-se, a sarça é espinhosa, é seca, é um arbusto velho no deserto. Sou eu, espinhoso, cheio de pecado, sou. Pastor, o senhor tem pecado? Tenho, filho. Aquele, lá em 1 João, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas eu sou um homem que luta contra o pecado, porque Deus habita em mim, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu não estou só. Eu não sou o mais inteligente dos pregadores, eu não sou os melhores dos pregadores, mas eu sou um servo de Deus, que lá na minha juventude disse, eis-me aqui, Senhor. Eu sou um arbusto seco, cheio de espinhos, mas me quebra, me prepara, me auxilia, e vem comigo, porque sozinho eu não consigo. Meus irmãos, eis-me aqui. É uma palavra, uma frase, que ressoa hoje. Por isso eu queria deixar a igreja com um grande desafio. Eita, pulei. Desculpe. Eu tenho um astigmatismo. Quando eu venho lendo, aí às vezes pulo uma coisinha. Síntese final. Meus irmãos, quando olhamos para a sarça ardente e vemos o retrato da própria obra de Deus em nós, um Deus santo, que exige reverência, um Deus compassivo, que vê, ouve e conhece a nossa dor. Um Deus presente que desce para nos salvar. Um Deus transformador que habita em nós como fogo que não consome. Um Deus missionário que nos envia e que Ele mesmo nos acompanha. O grande desafio à igreja agora, como igreja de Cristo, não podemos simplesmente ouvir essas verdades. Precisamos responder a elas. E aqui está o grande desafio que eu deixo para vocês hoje. Lembre-se, esse desafio primeiro veio ao meu coração. Amanhã é segunda-feira. E eu sou desafiado tanto quanto vocês a responder isso aqui. Se Deus acendeu o seu fogo em você, o fogo da conversão, do novo nascimento, então deixe de viver como uma sarça seca. Viva como alguém que arde em chamas com a presença de Deus. Em Timóteo, 2 Timóteo, Deus diz assim: Timóteo, não apagues o dom de Deus que há em ti. Um dia essa chama acendeu no seu coração, no dia da tua conversão. Essa chama ardeu no teu coração e você ardeu em fogo sem se consumir com a presença de Deus. Não apague o dom de Deus que há em ti. Lá em Timóteo ele diz, não deixe apagar, atiça a brasa. Sopra para que o fogo levante.
o fogo da presença de Deus se levante na sua vida. Tire as sandálias de verdade. Abandone hoje, não amanhã, tudo o que impede a sua comunhão com Deus. Pecado guardado, rotinas que sufocam a sua vida espiritual, orgulho, amargura, frieza, indiferença e tantas outras coisas que estão escondidas no teu coração e que te separam de Deus e que faz essa chama apagar. Permita que Deus reacenda o fogo. Pare de viver no modo sobrevivência espiritual. Busque intencionalmente a oração real, arrependimento profundo, fome e sede da palavra e da presença de Deus, dependência do Espírito Santo, sensibilidade e a condução do Espírito Santo na sua vida. Responda ao chamado hoje. Moisés pensou em recusar. Muitas desculpas ele levantou. Você pode também estar pensando assim. Mas Deus diz ainda: vem, eu te enviarei. Então pergunte com sinceridade: Senhor, para onde, Senhor, quer me enviar nesta semana? Para onde o Senhor quer me enviar? Pergunte a Ele. Ele quer te enviar para a tua família. Ele quer te enviar para o teu casamento. Ele quer te enviar para um irmão ferido. Ele quer te enviar para o teu ambiente de trabalho, para as suas missões, para um discipulado. Faça um discipulado com alguém, você que é maduro na fé, para a proclamação do Evangelho em tempo e fora de tempo. O chamado de Deus não é opcional, é o resultado do encontro com fogo. Seja uma sarça ardente para este mundo. O mundo está cheio de arbusto seco, vidas vazias, almas quebradas. Quando virem o fogo de Deus na sua vida, assim como Moisés, eles dirão: preciso ver o que está acontecendo ali. E é assim é que Deus atrai, é assim que Deus salva, é assim que Deus transforma. Hoje, diante de Deus, da sarça ardente, eu te desafio: tira as sandálias, receba o fogo, caminhe para a sua missão. Não deixe esse culto sem tomar um passo real com Deus. Não saia daqui igual. Não volte ao deserto com a mesma apatia. Não. Que Deus que habita no fogo faça de você uma vida que brilhe em meio à escuridão que há nesse mundo. Não apague o dom de Deus, a chama de Deus que há em ti. Deixa ela brilhar.